Zanini, nós acabamos de provar aqui essas maravilhas do Era dos Ventos, que vem confirmar uma opinião que nós dois pensamos iguais, e que é totalmente contra as boas práticas vitivinícolas que o Ibravin prega de fazer um vinho absolutamente descontaminado. Eles e o Paul Hobbs, que eu acho que perdeu um pouco a cabeça na crítica deselegante que fez aos produtores franceses. Então eu te pergunto, existe chance no Brasil para o vinho de autor, para o vinho artesanal? Como é que você vê isso? Você que é autor de vinhos assim. Didu, assim, sinceramente eu vejo com muita preocupação, né, essa questão assim da normatização dos vinhos, né? A gente não vê uma repressão tão grande em nenhum lugar do mundo quanto existe no Brasil, né? Das pessoas poderem fazer o seu vinho. Isso é uma distância que se criou entre o vinho commodity e o vinho cultural. Então eu acredito que o vinho, enquanto no Brasil não for tratado como uma cultura e não como um commodity, como um vinho comercial, a gente vai ter esse problema. Enquanto a grande indústria pressionar para essas normativas abrangerem todo mundo, asepsia na cantina, asepsia, né, que sejam obedecidas normas, a gente sempre vai estar com um problema grave, que é da autonomia e da liberdade de produção de vinhos, como tem na Itália, como os pequenos produtores têm na Itália, na França principalmente, né? Então assim, eu vejo com muita preocupação, se não houver realmente uma certa preocupação em relação às leis de flexibilizar a produção de vinhos, nós vamos ter vinho estandartizado só no Brasil. Nós não vamos ter a oportunidade de pequenos que queiram fazer vinhos autorais ou vinhos com uma certa identidade se a gente for obedecer essas normas. Para mim é inócua essa tentativa de restringir uma produção de vinhos. E você vê, Canal, depois de passado todos os embrólios que nós vivemos aí, sim, institucionais, com a coisa dos selos Calquem da Perdura, ou das ridículas exigências de pedidos de salvaguardas que, por sorte, foram recuadas, você acha que o Ibravin hoje vive um momento mais propício para a conversa com a Uvifam, com a inclusão da Uvifam nessas discussões, ou continua um impasse? Não, eu acho assim, o Ibravin chegou um momento em que o Ibravin vai ter que se reinventar. A estrutura como ele está hoje não funciona mais, né? A gente vê isso, né, ao longo dos anos. A gente, para vocês terem uma ideia, o consumo continua em 1,9 per capita, o que seja é ridículo, né, o consumo do Brasil. Tudo que foi investido pelo Ibravin, a gente não vê resultado. A gente só pode acreditar seriamente numa política quando pequenos e grandes forem incluídos, né? Então eu acredito muito que quando o Ibravin fala e está falando pelo setor, ele não está falando pelo setor. Ele está falando por uma minoria ainda que detém a maior parte do poder de produção no Brasil. Isso é notório. E na verdade ele vive também da contribuição dos pequenos. Não, vive exatamente. Que todo produtor contribui no seu ICMS que vai para o Estado, que depois resulta no Fundo VITS, que mantém o Ibravin, não é? Essa é uma contribuição compulsória que a gente tem, né? Mas que a gente se sente de certa forma excluído, porque não existe realmente uma participação. A gente não vê as necessidades. A gente gostaria muito que o Simples já tivesse sido levantada essa bandeira há mais de 10 anos, né? Que a gente não tivesse as normativas da produção de vinho, que os pequenos produtores não fossem punidos por fazer vinho em seus porões, né? Ou sobreviver da sua propriedade, que a gente não tivesse um Ibravin repressor, né? Mas tudo isso, eu acho que o Ibravin está amadurecendo. Ele está vendo agora, talvez, o tamanho
do rombo que foi feito ao longo dos anos, né? Desse descaso que houve com o pequeno produtor e a distância que ele se manteve, né, entre a terra e o marketing, né? O principal, eu acho que é isso, né? O vinho é feito na terra e não no marketing, né? Não essencialmente no marketing, né? Então, se um não falar a linguagem do outro, um não representar a linguagem do outro, vai ser inútil fazer essas campanhas e gastar milhões em campanhas, né? A gente precisa redução de impostos, a gente precisa de super simples, a gente precisa de legalização das pequenas vinícolas, a gente precisa de incentivo fiscal, né? Que são tudo isso são relacionado a pequenos produtores e que não tem sei lá, não é acolhido pelo Ibravin essas necessidades, né? Vamos continuar reclamando. Sempre, até o fim.